Você já parou para pensar no poder que as palavras têm? Elas podem construir ou destruir, motivar ou desanimar, unir ou separar. Neste vídeo, vamos explorar como controlar suas palavras pode transformar não só suas relações, mas também sua vida. Fique até o final, porque vou compartilhar alguns segredos surpreendentes sobre o impacto das palavras que você talvez nunca tenha considerado antes. Você está preparado para descobrir como suas palavras podem ser a chave para o sucesso ou o fracasso? Então vamos começar. Deixe seu testemunho, sua experiência sobre este tema. Com certeza irá ajudar e muito o conhecimento de outras pessoas. As palavras são portadoras de grande poder, podendo ser tanto destrutivas quanto criativas. Você tem a capacidade de abençoar seu futuro com o que diz, assim como pode amaldiçoá-lo. O que você expressa hoje se tornará sua realidade amanhã. As palavras têm um impacto significativo, independentemente do que os outros lhe digam. Você tende a acreditar mais nas suas próprias palavras do que nas de qualquer outra pessoa. É fundamental começarmos a falar o que Deus diz, em vez de expressar apenas nossas opiniões, o que o mundo nos diz ou, principalmente, o que sentimos. Precisamos disciplinar essas áreas em nossas vidas e lembrar que Deus falou a verdade ao afirmar que a boca contém o poder da vida e da morte. O que você diz se tornará parte de sua vida. Se você falar sobre morte, estará consumindo morte, o que envenena sua existência. Por outro lado, se você falar sobre vida, estará experimentando vida. Sua forma de se expressar pode influenciar sua felicidade e a maneira como as pessoas se sentem ao seu redor. Ninguém gosta de estar próximo de alguém que reclama constantemente ou que é negativo. Mesmo pessoas maravilhosas podem ter hábitos ruins que precisam ser superados. Provérbios 10:19 nos ensina que na abundância das palavras a transgressão é inevitável, mas quem controla os próprios lábios é sábio. Restringir o que diz significa ter disciplina e não deixar que qualquer coisa saia. A prudência é a marca de quem gerencia bem suas palavras. Falar demais pode levar a problemas e até mesmo a desentendimentos em relacionamentos, pois muitas vezes dizemos coisas que não queremos realmente expressar. Às vezes, você pode se sentir tolo ao dizer coisas que não queria, mas hoje quero compartilhar algo que acredito ser ainda mais profundo. A Bíblia nos ensina que com a mesma boca louvamos a Deus e amaldiçoamos os homens, que foram criados à sua semelhança. Sabia que há pessoas que ouvem estudos como este, louvando a Deus, mas depois saem reclamando de várias coisas que não gostaram? Deus deseja ministrar vida a você, mas suas próprias palavras podem estar sufocando isso. Imagino que esta não seja a primeira vez que você escuta sobre o poder das palavras, mas isso não significa que não seja necessário ouvir mais. Existem mensagens que precisamos ouvir regularmente enquanto vivemos, e uma delas diz respeito aos nossos pensamentos, outra sobre nossas palavras e outra sobre como controlar as emoções. Essas são áreas que geram muitos problemas e precisam de manutenção. O Senhor deseja aumentar sua unção, e quero dedicar um tempo para explicar o que é a unção, quão valiosa ela é e por que você deve desejar ter ao máximo. Deus quer aumentar sua unção, mas você precisa ser mais responsável com suas palavras e com o que sai da sua boca. Em Tiago, capítulo 3, se você puder guardar essa mensagem em seu coração, ela pode realmente trazer mudanças significativas em sua vida e fazer uma grande diferença em sua caminhada espiritual. Muitas vezes, abrimos portas para o diabo simplesmente pelo que dizemos. Tiago 3:1 nos alerta: meus irmãos, não muitos de vocês podem se tornar mestres, pois sabem que os mestres serão julgados com mais rigor. Isso significa maior responsabilidade e maior prestação de contas. Agora, antes de você se sentir orgulhoso e pensar, bem, eu não sou nenhum mestre, é importante lembrar que todos nós estamos, de alguma forma, ensinando algo a alguém. Todos nós somos chamados e ungidos por Deus para alguma missão. Se você quer que essa unção se manifeste,
deve cuidar bem das suas palavras. Se você é pai, está ensinando seus filhos. Se é um funcionário conhecido por sua fé, está impactando as pessoas ao seu redor com suas atitudes cristãs. Não adianta dizer que elas devem ir à igreja toda semana, se ao mesmo tempo você carrega 12 tradições bíblicas e durante o almoço murmura e reclama do chefe. Isso não é um bom testemunho. Seremos frequentemente tentados nessa área. Não existe campo em que sejamos mais provados do que no uso das palavras. Às vezes, a coisa mais difícil é simplesmente ficar em silêncio. E, infelizmente, muitas vezes falamos sem nem perceber. A melhor atitude, assim que reconhecemos isso, é nos arrependermos rapidamente, em vez de achar que não tem importância. Se necessário, peça a alguém da sua família ou a uma pessoa que você respeita para ajudá-lo a ser responsável pelas suas palavras. Diga a essa pessoa que, sempre que você disser algo impróprio ou reclamar, ela deve lhe avisar. Se você começar a fofocar ou revelar segredos, peça que a pessoa lhe diga que isso não é apropriado. Muitas vezes, não queremos ouvir isso porque somos orgulhosos e não gostamos da verdade. Todos nós caímos e ofendemos de várias maneiras, mas se alguém nunca tropeça com suas palavras, é uma pessoa verdadeiramente excepcional. Ele possui um caráter completamente desenvolvido e é um homem exemplar, capaz de controlar seu corpo e sua natureza. Ele afirmou que se você conseguir controlar sua boca, será capaz de controlar qualquer aspecto da sua vida, suas emoções, sua mente, suas finanças e sua atitude. Eu diria até que ao dominar sua boca, você pode moldar seu futuro. Assim como colocamos um cabresto na boca de um cavalo para guiá-lo, essa pequena peça é suficiente para direcionar todo o seu corpo. Embora o cabresto seja bem menor que o cavalo, ele determina a direção que o animal toma. O que Deus está nos dizendo é que essa pequena parte, a nossa boca, define o rumo da nossa vida. Não estou inventando isso, está escrito. Espero que muitos aqui nunca tenham ouvido sobre isso, pois essa compreensão pode transformar vidas ao revelar o poder de suas próprias palavras. Penso nas batalhas que enfrentamos devido às maldições que pairam sobre nós por causa das palavras. Nunca diga aos seus filhos que eles só servem para fazer bagunça, que nunca fazem nada de bom ou que não conseguem alcançar nada. Há uma tendência que temos de afirmar que alguém não consegue fazer nada corretamente, especialmente quando se trata de bagunça. Sempre que pedimos algo, parece que a desordem se repete. Usamos palavras como sempre e nunca, que são absolutas. No entanto, observe em Tiago 3:4. Assim como os grandes navios, que são levados por ventos fortes, são guiados por um pequeno leme, a direção de nossas vidas também é determinada por pequenas coisas. Pense em um vasto oceano, onde navios do tamanho de cidades são controlados por alguém atrás de um volante de ferro. Da mesma forma, essa pequena parte de nós pode influenciar significativamente nosso caminho. Em Tiago 3:4, é mencionado que a língua, embora seja um pequeno membro, pode causar grandes estragos. Uma imensa floresta pode ser incendiada por uma simples faísca. Isso nos mostra que não é preciso muito para que surjam problemas em nossa vida. A língua é comparada a um fogo, uma fonte de maldade que contamina todo o corpo e afeta a natureza humana, guiada pelo mal. Isso nos revela que Satanás tenta usar nossas palavras, pois enquanto muitos animais podem ser domados, a língua humana é indomável, cheia de veneno e malícia. Com ela, louvamos a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoamos o homem criado à sua imagem. É incoerente que da mesma boca saiam bênçãos e maldições. Meus irmãos, isso não pode ser assim. Uma forte unção e uma língua descontrolada não podem coexistir. O que dizemos revela muito sobre nosso caráter e maturidade espiritual, e pode até nos ajudar a entender melhor a nós mesmos. É importante prestar atenção ao que dizemos, pois isso pode nos ajudar a nos localizar rapidamente. Muitas vezes, acreditamos que temos uma grande fé e um amor imenso, mas precisamos ouvir o que falamos sobre os outros e a nós mesmos.
As palavras que saem de nossa boca revelam nosso verdadeiro caráter e o nível de nossa maturidade espiritual, além de refletir o estado do nosso coração. Em Mateus 12, 34, 37, está escrito que a boca fala do que o coração está cheio. Se há coisas ruins dentro de nós, elas acabarão se manifestando em nossas palavras. Por outro lado, se temos coisas boas em nosso interior, também iremos expressá-las. É fundamental aprender sobre o nosso próprio coração e evitar o autoengano, que é uma das piores condições em que podemos nos encontrar. Muitas vezes, pensamos que somos algo que não somos e não reconhecemos nossos problemas, o que nos impede de buscar ajuda. Quando a mensagem é pregada, frequentemente acreditamos que todos ao nosso redor precisam dela e queremos aprender para poder falar com os outros. No entanto, muitas vezes ignoramos a nós mesmos e não aplicamos esses ensinamentos em nossas vidas. Isso acontece porque estamos enganados, acreditando em mentiras sobre nós mesmos. Portanto, quando menciono que falarei sobre a boca e alguém pensa que já ouviu muitas mensagens sobre isso, é importante lembrar que essa é uma lição tão profunda quanto podemos compreender. A condição do coração do homem é, na verdade, a coisa mais importante para Deus. Você pode começar a avaliar a condição do seu próprio coração e dos outros simplesmente ouvindo o que eles têm a dizer. Em 1 Samuel 16, 7, vemos que Deus escolheu Davi porque ele possuía um coração puro e imaculado. Davi não era o mais bonito nem o mais talentoso. Quando o profeta chegou para ungir um rei entre os filhos de Jessé, nem se preocuparam em trazer Davi do campo. Trouxeram os outros irmãos primeiro. Deus disse: não é esse, não é esse, não é esse. O profeta avaliou cada um dos irmãos, admirando suas aparências e talentos, mas Deus conhecia o verdadeiro coração deles. Por isso, às vezes, vemos Deus usando pessoas que nos fazem perguntar: por que isso? Quando Deus toca a sua vida, não é por causa de seu talento, aparência ou inteligência, mas porque Ele vê algo em seu coração que acredita que pode usar. Finalmente, trouxeram Davi do campo. E com certeza Deus o ungiu por causa de seu coração puro. Isso não significa que Davi não cometeu erros. Sabemos que ele cometeu muitos e grandes erros. No entanto, também sabemos que ele se arrependeu profundamente de seus pecados e amou intensamente a Deus. É importante notar que ele não deixou seus erros arruinarem seu relacionamento com Deus. Muitas vezes, as pessoas cometem erros graves e se afastam de Deus, mas quero te encorajar. Você precisa continuar sua jornada com Deus, mesmo após grandes falhas. Deus não irá te rejeitar por causa dos seus erros. Você não deve tratá-lo como se ele fosse te rejeitar. Davi, evidentemente, compreendia a importância das palavras, pois menciona sua boca nos salmos que escreveu. Muitas vezes, ele declara antecipadamente que tipo de coisas falaria e que tipo de coisas não falaria. Vamos dar uma olhada em Salmos, começando pelo primeiro. Eu estive refletindo sobre isso e percebi que, em relação à boca, é preciso ter certeza. Decidi disciplinar a minha boca e me comprometi a não pecar contra Deus com as palavras que saem dela. Em outras palavras, ele não apenas pensou sobre suas palavras, mas refletiu sobre cada uma delas. Aprenda uma lição valiosa em sua vida. Isso pode te livrar de muitos constrangimentos e decisões erradas. Quando alguém vier lhe contar algo que você sabe que não vai gostar, aprenda a esperar antes de reagir. Aprendi comigo uma coisa. Eu pensava que precisava responder imediatamente, mas percebi que muitas vezes isso era apenas uma reação emocional. Falar impulsivamente pode causar grandes problemas. Eu recomendaria que você não tomasse decisões sobre a disciplina de seus filhos até que tenha refletido bem sobre o que fazer. Caso contrário, você pode acabar se arrependendo. A palavra ungir significa derramar e esfregar. Eu poderia me ungir com óleo, cobrindo meu corpo com ele. A boa notícia é que somos ungidos com o Espírito Santo, que está dentro e sobre nós. Isso é incrível. A unção é a presença de Deus, é o poder de Deus e nos capacita a realizar coisas que não poderíamos fazer sem ela.
Uma maneira de saber o que Deus quer que façamos é observar o que temos unção para fazer e o que não temos. Em 1 João 2,27 diz que a unção nos ensina, nos guia e nos conduz. Sem a unção, tudo se torna muito difícil. Aprenda a seguir a unção e você começará a discernir no Espírito. A unção faz com que as pessoas e coisas se encaixem. Não estou necessariamente falando de relacionamentos conjugais, embora isso se aplique, mas quero que você compreenda o que estou dizendo dentro do contexto correto. Acredito que há uma possibilidade de as pessoas se unirem de forma natural, pois quando isso acontece, tudo flui sem que haja uma luta constante para se dar bem. É claro que, se você já está em um relacionamento e enfrenta muitos problemas, não deve chegar em casa e simplesmente desistir, alegando que não foram feitos um para o outro. Nesse caso, é importante orar para que haja uma bênção sobre a relação. Fora do contexto conjugal, creio que existem amigos que Deus coloca em nossas vidas, e com esses amigos não precisamos fazer esforço para nos conectar. É como se a amizade estivesse sempre presente, mesmo que fiquem longos períodos sem se ver. Quando nos reencontramos, é como se o tempo não tivesse passado. É importante ter cuidado ao falar sobre isso, pois devemos amar a todos. No entanto, muitas vezes, nos esforçamos para nos aproximar de pessoas que, na verdade, não são aquelas que Deus deseja que tenhamos por perto. Às vezes, isso acontece para que possamos demonstrar que somos pessoas boas. Um exemplo disso é Paulo e Barnabé, que não se entendiam e se separaram, e não há indícios de que estavam errados por isso. Somos chamados à paz. Então, se você tem um amigo com quem constantemente se encontra em conflito, é válido refletir se essa é uma amizade na qual vale a pena investir seu tempo e energia, pois pode haver alguém que Deus realmente ungiu para estar ao seu lado. Em casos, por exemplo, que escolhemos algum amigo que às vezes não funciona, pode ser em optar por pessoas apenas por prestígio, dinheiro ou status. Sempre que fizer isso, acaba se metendo em problemas e se sentindo ferido. Curiosamente, as pessoas que Deus nos conecta, quando estamos em Deus, são pessoas boas que se identificam com a gente. Agora, deixe-me esclarecer algo. Deus pode nos pedir para fazer certas coisas por um tempo, mesmo quando não nos sentimos totalmente preparados. Essas experiências servem para nosso treinamento, crescimento espiritual e até para nos trazer humildade. Elas nos preparam para aquilo que realmente estamos destinados a fazer. Ouça o que estou dizendo. Há momentos em que sabemos que devemos agir, mesmo que não queiramos. Essas situações não são permanentes, são temporárias e têm um propósito específico em nossas vidas. Dando como exemplo de uma pessoa que nos primeiros dias do seu ministério, ela saía para as ruas, distribuindo panfletos aos sábados de manhã, e odiava aquilo, se sentia envergonhada e não era muito boa nisso. Mas sabia que Deus queria que ela fizesse isso. Mas isso é bom para ela, pois quebra o orgulho em relação ao que as pessoas pensavam dela. Deus pode nos colocar em lugares que talvez não sejam ideais para nós. Você pode não ter a oportunidade de frequentar um seminário, mas saiba que o Espírito Santo tem um seminário para você. Quando digo que, se você é ungido para algo, vai se sentir bem e aproveitar, não quero que me entenda mal. Há lugares em que você sabe que precisa estar, mas também sabe que não são permanentes. Você pode sentir que está aprendendo e crescendo ali. Às vezes, Deus nos coloca em situações desafiadoras por um motivo, e você pode não se sentir ungido o suficiente para aproveitar, mas Ele te capacitará para estar lá por um tempo. Quantos aqui nesse vídeo compreendem o que estou dizendo? Acredito que, em algumas ocasiões, Deus nos une a certas pessoas para que possamos ajudá-las. Se elas permitirem, Deus nos usará. E quando o propósito estiver cumprido, Ele nos levará a outra pessoa. A unção é o poder de Deus que quebra cadeias e correntes, libertando os cativos. Ela representa a presença e a força divina em nossas vidas, sendo o presente mais precioso que temos na terra, após a nossa salvação.
A presença de Deus é extremamente valiosa e devemos tratá-la com grande respeito. Mas o que isso tem a ver com nossas palavras? Vamos abrir em Efésios 4. Louvado seja Deus. Acredito que estamos atacando o inimigo. Vamos para Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo. Não devemos agir de forma a afastar a presença de Deus de nós. Embora Deus nunca nos abandone, podemos perder a percepção de sua presença se fizermos algo que o desagrada. Podemos sentir um bloqueio no fluir do Espírito. Quantos já sentiram isso? Como exemplo, eu já passei por uma situação assim. Quando me levantava para ir à igreja, sentia como se houvesse um bloqueio. Nem todos percebiam, mas eu me sentia mal, ansioso para que o culto terminasse. Deus nos traz à mente a passagem de Tiago 3, que nos adverte a não nos tornarmos mestres, pois aqueles que ensinam têm uma responsabilidade maior e serão julgados com mais rigor. Deus me mostrou que, como mestre da palavra, a última pessoa que devemos criticar é outro mestre da palavra. Quando começamos a nos comparar com os outros e a julgar, isso geralmente vem do orgulho. Podemos pensar que poderíamos fazer algo melhor do que eles, mas é preciso ter cuidado. Em Efésios 4:30, somos instruídos a não entristecer o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo? No verso 29, é dito para não deixar que nenhuma palavra tola ou impura saia da nossa boca, mas apenas o que for útil para o crescimento espiritual dos outros. Precisamos ser cuidadosos com o que dizemos, pois palavras ditas na hora errada podem não ser benéficas. A murmuração é considerada por Deus como algo tolo que contamina nossa vida espiritual. Filipenses 2:14 nos exorta a fazer tudo sem reclamações. Muitas vezes nos encontramos reclamando ou encontrando defeitos em tudo. O Salmo 34:1 nos ensina a bendizer ao Senhor em todo o tempo. Em Lamentações 3:26, lemos que é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Às vezes, precisamos suportar as dificuldades sem sair contando a todos sobre elas. É importante entender que Deus pode nos manter em situações desconfortáveis para um propósito maior. Durante esses momentos, devemos aprender a permanecer em silêncio e não reclamar. O sofrimento é o que realmente trabalha em nós. Quanto mais procuramos a compaixão dos outros, menos sofremos. Isso não significa que não possamos pedir ajuda ou orar, mas devemos ter cuidado com a quantidade de informação que compartilhamos. É melhor suportar as dificuldades em silêncio e manter uma atitude positiva. Deus nos chama a reconhecer nossa indignidade, e isso pode trazer esperança. É fundamental que evitemos que palavras tolas ou impuras saiam da nossa boca. A presença de Deus deve ser a prioridade. E isso pode significar controlar nossas palavras e reações. Ter a última palavra em uma discussão ou provar que estamos certos não é tão importante quanto manter a presença de Deus em nossas vidas. E por fim, vamos deixar para vocês refletirem 10 ensinamentos da Bíblia sobre as palavras. Antes, peço gentilmente que você deixe seu comentário sobre o que a palavra já mudou algo em sua vida ou dos outros. Vamos às reflexões. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Este versículo ressalta que as palavras têm o poder de construir ou destruir. Palavras podem ferir profundamente ou trazer cura e vida. Portanto, devemos usar nossas palavras com sabedoria, cientes das consequências que elas podem ter. Mateus 12:36-37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Jesus ensina que nossas palavras têm peso eterno. As palavras que falamos serão consideradas no julgamento final, mostrando a importância de sermos cuidadosos e responsáveis com o que dizemos. Tiago 3:5-6. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia.
A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tiago compara a língua a um fogo que pode destruir se não for controlado. As palavras têm o poder de causar grandes estragos e precisam ser domadas para não propagarem o mal. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Este provérbio ensina que a maneira como falamos pode desarmar ou inflamar uma situação. Uma resposta gentil pode acalmar uma situação tensa, enquanto palavras duras podem provocar mais raiva. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Paulo instrui os crentes a usarem suas palavras para edificar e encorajar os outros, evitando palavras que possam corromper ou causar danos. Nossas palavras devem ser uma fonte de graça para os outros. Provérbios 16:24. Palavras suaves são como favo de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Palavras gentis e positivas têm um efeito benéfico tanto emocional quanto fisicamente. Elas têm o poder de curar e restaurar, trazendo alegria e saúde a quem as ouve. Salmos 41:3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. O salmista pede a Deus que o ajude a controlar suas palavras. Ele reconhece a necessidade de vigilância constante para que as palavras ditas não causem danos. Provérbios 12:18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. As palavras têm o poder de ferir profundamente, como uma espada. No entanto, quando usadas com sabedoria, as palavras podem trazer cura e restauração, mostrando o poder dual da língua. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Paulo incentiva os crentes a falarem com graça e sabedoria, comparando as palavras ao sal, que preserva e dá sabor. Nossas palavras devem ser agradáveis e edificantes, capazes de responder adequadamente a cada pessoa. Provérbios 21:23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Este provérbio ensina que controlar o que falamos pode nos proteger de muitos problemas. Evitar falar impulsivamente ou de maneira descuidada pode nos poupar de dores e angústias. Esses versículos mostram claramente que a Bíblia atribui grande importância ao uso das palavras. Elas podem ser uma fonte de vida e edificação ou de destruição e dor. Portanto, é crucial que falemos com sabedoria e responsabilidade. Chegamos ao final de mais um estudo e uma história enriquecedora. Espero que todos tenham gostado. Se houver algo que queira acrescentar, interagir com o nosso canal, sugestões ou críticas, fiquem à vontade de nos escrever. Só assim podemos melhorar. Fiquem todos com Deus e esperamos vocês no próximo vídeo. Até mais.